Gostaria que o senhor explicasse, né, para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando neste momento, o que seria esta onda de calor? Certo. A onda de calor é um fenômeno físico, né, que faz parte do aquecimento global que os cientistas vêm alertando aí nos últimos tempos, devido à industrialização, a grande emissão, vamos dizer assim, de dióxido de carbono, de gás, devido à combustão, né, nas indústrias, dos automóveis e tudo mais, dos combustíveis fósseis. E com isso você tem a emissão de grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, e ela forma uma barreira. O calor que você absorve, a terra que vem, os raios vindo do sol, ela bate na superfície terrestre, e quando ela tenta retornar para a atmosfera, ela é absorvida por essa barreira de dióxido de carbono, e com isso você não consegue dissipar o calor. Fica uma temperatura, você eleva a temperatura na superfície terrestre, você tem temperaturas aí elevadas, próximas dos 40 graus em alguns locais. Doutor, esse fenômeno, ele traz risco para a saúde humana? Traz sim, com certeza. São vários riscos. Desde problemas respiratórios, que junto com a onda de calor você tem a baixa umidade do ar, tempo seco, né? Você traz problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, problemas de neurológico, tá? Pode levar assim a desmaio, tontura e tudo mais. E aproveitando, doutor, quais grupos etários aí estão mais susceptíveis? Ok, os grupos mais susceptíveis a sofrer aos danos dessa onda de calor seriam os idosos, né? Seriam os extremos, vamos dizer assim, idosos e crianças. Porque a criança ainda está em formação, todo o seu sistema biológico, formação da pele e tudo mais, ainda não tem uma proteção adequada. Os idosos até pelo envelhecimento. Então, assim, esses grupos seriam os principais. Mas você tem também as gestantes, pessoas com doenças crônicas, com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, transplantados. Então, são esses grupos que mais sofrem nesse tempo seco. Doutor, gostaria que o senhor explicasse, por favor, aos nossos ouvintes o que é a insolação. Ok, decorrente dessa onda de calor, você tem dois mecanismos básicos no sistema do corpo humano, que ele tenta se adaptar para poder se livrar desse estresse térmico, vamos dizer assim. O organismo, ele tem um termostato no sistema nervoso central, que a gente controla a temperatura do corpo próximo ali de 36 até 37 graus Celsius. Quando essa temperatura aumenta decorrente de uma infecção, por exemplo, a pessoa que apresenta febre, ou de uma exposição excessiva ao calor, à radiação solar e tudo mais, ele cria um mecanismo para poder dissipar esse calor, para você manter a temperatura ali próximo dos 36,5. Com isso, um dos fenômenos que ocorre é a vasodilatação periférica. Você dilata os vasos periféricos da pele, principalmente, para você dissipar esse calor através da forma do suor. A pessoa aumenta a produção do suor para poder dissipar esse calor do corpo. Com isso, no suor você libera também, você perde água, leva a desidratação, e você perde também eletrólitos. São substâncias que você tem no seu sangue, como sódio, potássio. Esses eletrólitos são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. A insolação já é um extremo, quando você tem uma exposição maior ao calor, você pode levar a queimadura da pele, temperaturas elevadas, você perde a capacidade de regular essa temperatura. Com isso, o corpo perdendo essa capacidade, ele atinge temperaturas elevadas de 39,5, 39,5 graus Celsius. Você tem uma vermelhidão da pele, um ardor na pele, vamos dizer assim. A pele fica bem vermelha, quente. E você tem sintomas também neurológicos, como cefaleia, que é a dor de cabeça, náuseas, enjoo, irritabilidade e tudo mais. É um caso mais extremo. A insolação é um caso mais extremo de uma exposição muito intensa ao calor. Temos uma participação aqui. Doutor, boa tarde. Sou Jorge, do município de Tanque Novo. Gostaria de fazer uma pergunta. É normal durante a noite, bem quase de madrugada, ficar com a boca e língua seca? Jorge, interessante pergunta. É normal sim, devido nesse tempo seco. Eu não sei se você dorme com ar-condicionado ligado ou não, tá? Quando você está exposto ao ar-condicionado, ele emite um ar
frio. E o ar frio, ele é seco, tá? O ar frio é um ar seco, não tem a umidade do ar, é baixa. Com isso, a tendência é ressecar língua, boca, principalmente se a pessoa tem ronca, que dorme com a boca aberta, é um pouquinho obeso, tem um pescoço um pouco mais cheinho, vamos dizer assim. Geralmente ele dorme com a boca aberta e a exposição ao ar seco resseca as vias aéreas, vai ressecar aí a boca, nariz, garganta, isso pode precipitar até doenças respiratórias. Mas se ele não dorme no ar condicionado e dorme com a janela aberta ou fechada, mas nesse tempo seco, como a umidade do ar da gente está muito baixa, a tendência é ressecar também, tá? É ressecar. E se ele respirar pela boca, principalmente, abrir a boca para respirar, o ar que passa ali, ele tem que ser umidificado antes de chegar aos pulmões, tá? Com isso, ele tira a umidade da língua e da boca e acaba ressecando, sim, as vias aéreas. No caso, o uso de difusores, doutor, é recomendado à noite? Com certeza, com certeza. Isso é importante. Se você dorme com ar-condicionado, o ideal é que você coloque toalhas molhadas ou até uma bacia ou um balde com água dentro do quarto, ou então um difusor mesmo de umidade. Você tem vários aparelhos que conseguem difundir vapor de água dentro do quarto e com isso você melhora a umidade do ar e você obtém também o benefício do ar condicionado, que é frio e refresca todo o ambiente. Gostaria que o senhor passasse para nós, para os nossos ouvintes, como agir quando alguém passa mal pelo excesso de calor. Ok. A medida principal, vamos dizer assim, primordial é a hidratação. Tá? Nesse tempo seco, hidratar é fundamental. Essa hidratação que deve ocorrer principalmente com a ingestão de água, pode ingerir também água de coco, tá? Ou bebidas isotônicas, seriam aquelas bebidas que têm uma quantidade semelhante ao sangue, ao plasma sanguíneo, de carboidratos, sais minerais, tá? Com isso você consegue melhorar, hidratar sempre. E chamar a atenção principalmente a hidratação em idosos, porque os idosos, tanto idosos quanto as crianças, eles não têm essa capacidade da percepção da sede. Na criança ela ainda não é formada e no idoso ele acaba perdendo com o envelhecimento. Então assim, eles não sentem sede. Então é importante sempre os filhos ou os pais estar alertando e ofertando líquido para essas pessoas, tá? E além da hidratação, evitar a exposição solar, tá? No período de maior temperatura, ali de 10 da manhã até as 4 da tarde, em que você tem temperaturas maiores. Sempre que, caso seja necessário expor, usar protetor solar, tá? Meia hora antes para poder absorver esse protetor e sempre reaplicar a cada 2 horas. Além disso, usar roupas leves, tá? De tecidos, principalmente de algodão, evitar tecidos sintéticos que retêm o calor, roupas claras e leves, ficar mais à sombra, né? Não ficar tanto exposto ao sol, evitar atividade física extenuante ou qualquer outra atividade física nesse período de calor, preferir locais fechados ou então em horários em que o sol, a radiação solar está menor. O que mais? Em caso de insolação, pessoas que ficou exposta muito tempo à radiação solar, a altas temperaturas, nesse caso a pessoa deve ser deslocada do local que está exposto ao sol para um ambiente de sombra, tá? Resfriamento, você pode resfriar áreas como a testa, pescoço, virilha, com a toalha úmida, fria, tá? Ofertar líquido se a pessoa estiver consciente, porque nos casos graves a pessoa perde a consciência, desmaia. Aí nesse caso você tem que deslocar, acionar o serviço médico de urgência e levar esse paciente ou essa pessoa para um serviço de emergência, para que lá possa ser hidratado e resfriado de acordo com a avaliação médica, certo? Mas a principal medida aí é evitar a hidratação, evitar a exposição solar, usar protetor, certo? Roupas leves, evitar atividade física em períodos de maior intensidade do calor. Doutor, pegando um gancho sobre o que o senhor falou sobre a hidratação, nesse período assim quente, né? Nós bebemos água, às vezes a gente sente uma sede, só que quanto mais bebemos água, às vezes não satisfaz.
né? Isso é normal? O que fazer? Existe uma quantidade exata de água a beber? E por que ocorre essa sensação de beber água e não satisfazer a sede? Vamos dizer assim, né? Ok. Esse valor exato de água, quanto eu devo beber de água por dia? Geralmente, as recomendações são em torno, em dias normais, de 2 a 3 litros. Mas nesse período de onda de calor, onde você tem uma desidratação, você tem uma evaporação, vamos dizer assim, uma perda de líquido maior, porque você perde líquido, vapor d'água, tanto falando, tá, respirando, transpirando, e com isso você tem que aumentar esse aporte de líquido, né, a ingestão de líquido. Então, assim, eu recomendaria aí no mínimo 3 litros de água, tá? Geralmente, essa sensação de sede, você não consegue saciar. O ideal é que você beba líquido gelado, tá? E que você mantenha um certo tempo esse líquido na boca. Consiga molhar mais seus lábios, porque com isso você leva a informação ao cérebro que você bebeu água, tá? Não beber de forma tão rápida, que às vezes as pessoas bebem de forma rápida, não molha nem a boca direito, e acaba aí você ainda continuando com essa sensação de sede. O ideal é que você sempre esteja bebendo aos pouquinhos, bebe mais um pouco, gelado, e que você consiga molhar seus lábios também, para poder saciar. Doutor, trazendo um pouco para a sua área, né, a cardiologia, as altas temperaturas afetam o coração ou o sistema cardiovascular? Afeta sim. Essa é uma pergunta importante, porque você tem assim... Hoje, como já dizem em outras entrevistas, e são dados mundiais, que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, tá? Tanto em país desenvolvido como subdesenvolvido. O que mais mata no mundo hoje é infarto e AVC, o acidente vascular cerebral. Nesse período de ondas de calor, em que você tem uma desidratação acentuada, maior perda de líquido, você aumenta a viscosidade do sangue, tá? E um sangue mais viscoso, você leva pouca perfusão tecidual, principalmente do coração. Se um paciente ele já tem doença arterial coronariana, se tem obstrução desses vasos que nutrem o coração por alguma placa de gordura, ou que ele já infartou, ou que ele faz uso ele tem um stent implantado, esse sangue mais viscoso, ele não consegue penetrar nos pequenos vasos e nutrir o coração corretamente, de forma adequada. Com isso, você pode levar, assim, a infartos. Além das alterações da desidratação, que você perde também eletrólitos, sódio e potássio, você pode desencadear arritmias, tá? Porque o nosso coração, o ritmo dele é altamente dependente desses eletrólitos para poder funcionar. E quando você tem uma perda acentuada de potássio, e você tem uma baixa de potássio no sangue, você pode precipitar arritmias cardíacas que podem ser fatais. Além disso, com a desidratação, você perde líquido. E perder líquido, você força o seu coração, tá, a trabalhar mais. Ele tem que aumentar a frequência e a força de contração. Com isso, uma demanda maior desse coração vai ter de oxigênio e nutriente. O sangue viscoso, que não consegue nutrir adequadamente, pode precipitar, sim, infarto, dor, que a gente chama de angina, dor precordial, dor no coração, tá? E além de tudo, essa vasodilatação periférica, junto com a perda de água sanguínea, você tem uma queda da pressão arterial. Geralmente no calor, com essa vasodilatação, você tem uma queda da pressão, a pressão ela cai. E com essa queda da pressão, você também perfunde mal o seu cérebro, seu rim, você pode levar a insuficiência renal. Perfundir mal o cérebro pode levar a irritabilidade, dor de cabeça, insônia, tá? A pessoa dorme mal no calor. A pessoa pode apresentar, em casos mais graves, convulsões, tá? Ou até AVC mesmo. Pelo mesmo mecanismo que leva a infarto, pode levar ao AVC devido a uma baixa perfusão do cérebro em algumas áreas cerebrais, e com isso levar ao acidente vascular cerebral. Doutor, e passando aqui para os nossos ouvintes, quais os cuidados nós devemos tomar para reduzir aí os riscos à saúde das ondas de calor? Ok, como eu havia dito, a hidratação é fundamental, tá? Beber bastante líquido, evitar a exposição solar nesses períodos críticos, tá? E
voltando um pouquinho à alimentação, que você alimente um pouco mais de frutas e legumes que têm uma presença maior de líquido, como é a melancia, tá? Uma fruta que tem bastante quantidade de água. Melancia, abacaxi, o melão, laranja, o mamão. E você evite café, cafeína e álcool, porque a cafeína e o álcool, ela aumenta a desidratação, a perda de urina. Além de que você está perdendo pelo suor, pela transpiração, você perde também pelo rim. Então, assim, as pessoas desidratam mais rápido. Então, é importante evitar álcool e cafeína nesse período. Beber mais sucos, água de coco. Como eu disse, a exposição solar, evitar nesses períodos. Sempre que for fazer um exercício, levar uma garrafinha d'água, tá? E à noite, em pessoas que não tenham, por exemplo, ar-condicionado em suas casas, que à noite abra as janelas para poder melhorar, porque a temperatura à noite geralmente ela diminui, né? E ventila mais. E com isso você consegue melhorar o ambiente, a pessoa dorme, consiga ter um bom sono. Então, assim, essas são as medidas principais para você evitar os efeitos dessa exposição, desses riscos, no caso da onda de calor. Doutor, muito obrigada pela participação, por trazer essas recomendações aqui para os nossos ouvintes de extrema importância. Fique à vontade, se quiser trazer mais recomendações, considerações aqui para os nossos ouvintes, viu? A Macalvos FM está aí de portas abertas para falar não só deste tema, mas de outros temas aí que são de extrema importância aí no nosso cotidiano. Tati, eu agradeço pelo convite, a você e pela entrevista, e a Ana pelo convite também, e toda a equipe da 103,9. É importante trazer informações de saúde para a nossa população, e queria dizer que estou sempre disponível, caso precise, para a gente discutir novos temas. Queria, como sempre, deixar um alerta, recomendar as pessoas para cuidar bem da sua saúde, não só a saúde cardiovascular, tá? Fazer seus exames periódicos, fazer consulta médica, principalmente os pacientes hipertensos, paciente com insuficiência cardíaca, paciente transplantado, pacientes diabéticos, idosos principalmente, que nessa época sofrem muito. Então, assim, sempre procurar uma avaliação médica, ir ao posto, tomar as vacinas, fazer seus preventivos, que isso é fundamental. A gente ter uma saúde de qualidade. Muito obrigado.